pensa só, a gente está aqui nessa mesa, aqui está o pai na cabeceira, porque a cabeceira é o lugar da cabeça, né? Uhum, Eu durmo com a minha cabeça na cabeceira da cama. uhum. Então, na mesa, quem senta na cabeceira é a cabeça. É. Então, o pai senta na cabeceira. Se for uma mesa retangular, então, melhor ainda. Aquele que senta na cabeceira não tem acesso às coisas. Ele pede, né? Passa o saleiro, por favor. Você pode me dar o suco? Ele pede tudo. O da cabeceira pede tudo. E dá trabalho para todo mundo. Isso é honra sendo É. promovido. Seu filho está vendo. Geralmente, do lado da cabeceira está a auxiliadora, que é quem faz essa orquestra, né? Passa o sal, passa para cá, serve e promove o lugar de honra. Ela vai promovendo o lugar de honra e orquestra isso. Seus filhos estão vendo todo dia esse movimento acontecendo. Então, seu filho homem está falando, não, quando eu crescer, eu quero sentar numa cabeceira. E sua filha mulher está falando, olha como minha mãe faz. Ela orquestra tudo isso, mas ela promove a honra da cabeça. Isso é um culto. Isso é um culto. A gente está vendo um culto. Antigamente, né, quando a gente não comprava o frango em pedaços, a coxa era do marido. E aí a outra coxa se dividia. A gente Hoje briga não. por ela. Hoje tem muito lugar onde crianças estão sentando na cabeceira, crianças estão decidindo o cardápio, crianças estão comendo a coxa, o pai está cedendo, achando que está fazendo bem, mas tirando esse lugar de honra. Então, esse lugar de honra é bom para o cabeça, porque o homem tem necessidade de ser honrado. É uma necessidade, né? Minha filha brinca assim, vocês são muito frágeis. Você tem necessidade de ser admirado, de ser honrado? O homem tem necessidade. O homem, por natureza caída, ele não seria monogâmico. O homem produz sêmen todo dia. Por que ele vai casar com uma mulher só? A natureza caída não casaria com uma mulher só. Mas eles, por conta do espírito, de uma aliança moral com Deus, ele casa com uma só. Agora, naquela casa, que ele está abrindo mão dos outros dias todos que ele produz, ele precisa ser honrado. Ele precisa saber que, assim, cara, vale a pena. Eu podia ter 10 mulheres, eu podia distribuir meu sêmen todo dia, mas eu tenho uma casa onde eu faço esse sacrifício e vale a pena, porque nesse lugar eu sou honrado. O homem tem essa necessidade. Deixa eu falar sobre essa honra, pastor, porque numa sociedade em que homens e mulheres trabalham, e, sobretudo, atualmente, a gente vê muitas mulheres, às vezes, ganhando mais que os homens. No mundo, a honra ela é proporcional ao dinheiro. Muitas vezes as pessoas... né? Quem tem dinheiro manda em todo lugar. Mas na família, quando as mulheres ganham mais que os homens, existem casos em que os homens se sentem inferiores ou que são inferiorizados pelas mulheres por causa do quanto ele traz para casa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e falasse um pouquinho também sobre o desemprego. A gente tem muitas mulheres bem-sucedidas no mercado de trabalho e muitos homens, hoje em dia, que às vezes se acomodam nesse lugar do desemprego e não saem mais, né? Volta para aquela história da omissão masculina sempre. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A gente está falando de dois seres diferentes, né? A gente está falando de um homem que ele foi criado para dar direção e ter lugar de cabeça. E como eu falei, é como uma cobra, ele só faz uma coisa de cada vez. Uhum. Então, um homem, por exemplo, que trabalhou 10, 15 anos num banco, quando ele é demitido, ele não sabe o que fazer. Ele não tem a habilidade da auxiliadora idônea que joga nas 11. Uma mulher, quando é demitida, ela vai fazer sobrancelha, unha, vai fazer design. Ela vai fazer, Bolo. vai vender Avon, vai fazer bolo. Ela vai dar os pulos dela, porque ela é uma auxiliadora idônea, ela é capacitada, ela tem tentáculos. Ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. O homem, não. O homem, basicamente, ele tem uma direção e foco. Dependendo do comportamento, de como ele foi criado, etc., ele vai ter um pouco mais de dificuldade de se reabilitar. É muito comum a depressão por demissão para o homem mais do que para a mulher. Por quê? Porque ele é o provedor. Ele tem uma natureza provedora e se ele não consegue fazer isso, ele está frustrado com ele mesmo. E ele não tem essa habilidade multifacetada que a mulher tem. Então, nessa hora de uma demissão, para o homem é mais doloroso que para a mulher, porque ele é como se ele deixasse ser homem, porque ele não pode prover.
Meu conselho, faça bico, faça qualquer coisa, mas saia de casa. Baixa o padrão. Ah, mas eu tenho formação para isso. Vai trabalhar em qualquer coisa, faça Uber, faça qualquer coisa. Saia de casa e vai prover. Mas ela vai ganhar mais do que eu, tudo bem, mas o dinheiro dela não pode ser responsável por toda a provisão. Às vezes a gente tem que negociar, né? A mulher ganha para viver num condomínio de luxo, e o homem não ganha para viver naquele condomínio. Talvez a gente tenha que viver no meio termo, naquilo que ele possa arcar com pelo menos uma grande parte. E o que sobrar da mulher? Não sobra, né? Como que dinheiro sobra para a mulher? Não sobra. A mulher tem 380 pés, 490 alças de bolsa, né? É. Tudo que comprou ano passado já saiu de moda. Não repete um vestido. Não, nem digo isso, né? Eu nem posso dizer isso. Minha mulher não é assim, minha mulher é muito objetiva e prática. Mas, assim, as necessidades femininas são muito maiores que a masculina, né? Um homem, para estar bem, vamos a um encontro. Para eu estar bem, eu preciso ou de uma calça preta, azul marinho ou uma jeans. Eu preciso de um cinto que pode ser dupla face, preto e marrom do lado, preto de um lado, marrom do outro. Eu preciso, se for social, de um sapato preto e marrom ou um tênis de couro. Se der, estou falando de alguém da minha idade, óbvio que vai variar de idade. Eu preciso de uma camisa cinza, ou branca, ou preta, ou azul marinho. Tá bom. E tá com o cabelo cortado e a barba feita. Uma mulher, para me encontrar, ela vai ter que ter um vestido da moda, que ano passado era embaixo era na coxa, esse ano é no joelho, ano retrasado era na canela. Para cada uma para esse vestido, ela precisa de um calçado, que vai depender do tipo do clima. Pode ser bota, pode ser sandália. Vai depender do período do mês que ela está, porque se ela está inchada, não pode ser uma sandália que aperte. Vai depender da cor do que está usando daquele período. Depois ela vai ter que ter uma bolsa que combine com esse sapato. Mesmo que não seja da mesma cor, ele vai ter que casar. Depois ela vai ter que estar com o cabelo muito bem preparado, que é muito caro. Se for ondulado, mais caro do que loura, né? Depois ela vai ter que estar maquiada, ela vai ter que estar com a unha cuidada, né? E ela vai ter que fazer isso de acordo com o período do sazonal, porque a moda passa. Né? A moda do homem é muito mais. Só um homem que é muito ligado a isso, que não é o comum. Eu estou falando de alguém da minha geração. Então eu gastei muito pouco para estar com essa mulher. E ela investiu muito para estar comigo. Por isso que eu penso que uma mulher que racha a conta no primeiro encontro, ela não sabe quanto ela custa, né? Eu trabalhei com moda há 30 anos, eu sei quanto custa uma mulher. Eu sei quanto custa uma mulher estar apresentável ao lado de um homem. Então, eu não entendo um rachar a conta no primeiro encontro de hipótese nenhuma, né? Então, esse equilíbrio do quanto custa uma mulher, quanto custa o homem, etc., a gente, né? Homem, cicatriz é charme. Ruga, às vezes passa. Cabelo branco, tal, é charmoso. Minha mulher adora meu cabelo branco, minha barba branca. Fiquei barrigudo, não é o ideal, mas ninguém vai me jogar pedra. Uma mulher barriguda, coitada. Né? Então, assim, o preço da mulher é muito alto. Assim, a gente pode chegar em um acordo entre o que é a provisão da casa e entre o gasto de cada um, etc. Né? Não é simples, porque não está na Bíblia, é muito novo, mas eu entendo o seguinte, a provisão principal tem que ser do homem. Faça bico, vá capinar, vá lavar a caixa d'água do vizinho, mas não fique em casa, em hipótese nenhuma. E aí vai ter que ter o equilíbrio também. Às vezes, em alguns momentos da vida, para salvar a nossa família, a gente dá um passo à frente, mas às vezes a gente dá um passo atrás também. Sim. A minha mulher estava bem sucedida ministerialmente, né? A gente não vivia do ministério, mas ela deu um passo atrás para me esperar, porque ela entendeu que se ela continuasse andando sozinha, poderia ter uma distância que ia nos separar. Também não estou dizendo que todo mundo tem que ter vida ministerial casada, mas existe um cuidado de entender que quando nós somos um, né, porque a gente fala com muito orgulho sobre isso, tornar-se os dois uma só carne. Uma só carne é um só corpo, e eu não posso ter um corpo com uma cabeça grande e um corpo definhado, nem um corpo muito forte com a cabeça pequena. Então a gente tem que crescer junto. Né? Então, em alguns momentos da vida, a gente vai ou volta. Agora, a mulher, ela tem a habilidade de empurrar o homem. Para baixo ou para cima, ela tem essa habilidade, ela consegue fazer.
Com admiração, ela empurra um homem. Com estímulo, ela empurra um homem. Né? E aí alguém pode dizer, ah, meu Deus, mas esse homem é tão vulnerável que tem que ser empurrado. Não, mas ele precisa desse estímulo. Ele precisa, para o homem é muito importante que ele esteja cumprindo o papel dele de cabeça, que não é um papel fácil, né? O papel dele é comparado ao de Cristo. Então não é um papel fácil, mas pode ser que uma mulher sábia, né? Ela edifica a casa. Não tem nenhum texto da Bíblia dizendo que o homem sábio edifica. É a mulher sábia que edifica. Então a mulher sábia, ela consegue fazer isso. Mesmo ganhando mais, ela contornar, ela lidar. Agora, a questão é quando a mulher começa a ganhar mais e o marido ganha menos e ele vira o dono ele vira o empregado da casa e ela vai crescer. Aí eu acho perigoso. Não dá para ter uma regra geral, mas a palavra é equilíbrio do corpo. A gente precisa crescer junto. Precisa, né? Tanto o homem com a mulher, quanto a mulher com o homem. Se um ficar para trás, a gente começa a ter problemas, né? Às vezes tem homens que prosperam muito e as mulheres querem continuar no mesmo padrão que era. Não, que casou com o executivo, tem que comer com todos os talheres, todas as lutas, tem que saber fazer. Tem que crescer junto com ele, né? O homem também, a mesma coisa, ele precisa, se a mulher cresceu, ele precisa, e às vezes vai ter que parar, fazer um concurso, não está competindo, mas precisa crescer junto. Então, assim, é um assunto bem amplo, né? Mas o que eu posso dizer para você é assim, importante é o homem nunca deixar de lembrar que ele é o provedor. Então, o básico é ele. O básico ele tem que botar em casa. A comida ele tem que botar em casa, ele tem que pagar a luz, a água, ele tem que fazer o básico. Né? Ah, mas ela ganha mais. Então, o a mais dela deixa para viajar, deixa para trocar de carro, mas o básico ele tem que bater no peito e dizer, não, eu sou o macho dessa casa, quem vai trazer a caça na boca sou eu, tem que sair para caçar todo dia, tem que voltar suado, precisa. A mulher precisa saber que o provedor está lá, né?